Bom, pessoal, é interessante, né? Porque falar de um tema como filosofia em África é você ter que, de fato, fazer um enorme recorte, porque a tal qual a filosofia europeia, a filosofia africana, ela possui um recorte temporal, assim, muito difícil até de você precisar quando começa, até hoje e tal, por conta da extensividade, né? Enfim, do quanto tem sido produzido sobre isso. Então, eu faço essa conta todas as vezes que eu vou fazer alguma fala, dar alguma aula para falar sobre África. Na minha graduação em História, isso não faz muito tempo, foi entre 2010 e 2014, eu tive, vamos lá, eu sempre tenho que fazer essa conta porque eu esqueço o número. Introdução à História Antiga Medieval, História Antiga, História Medieval, História Moderna 1, História Moderna 2, História Contemporânea 1, História Contemporânea 2, História Contemporânea 3. 8 disciplinas que não se adotou o adjetivo europeia no seu título, mas que se constituía sobre uma história da Europa. Fora as eletivas que a gente faz, as outras disciplinas que são sempre em conexão com o saber produzido no continente europeu. Como o Dani falou agora há pouco, é a naturalização da fonte de um conhecimento. E o demais é colocado como outro. Eu tive uma matéria, uma disciplina que se chamava História da África. E que aí, é claro, é o recorte do recorte do recorte do recorte. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é bom a gente ter muito dessa dimensão que se na história a coisa é tão dispara assim, na filosofia ela é ainda pior. É muito comum hoje, 2022, nós encontrarmos programas de cursos de filosofia. Eu não estou falando de universidades, digamos assim, pouco prestigiadas, tô falando de grandes faculdades públicas, no caso brasileiro, mas é capaz que você não encontre nenhuma disciplina relacionada à filosofia africana. O que me leva, então, a começar, vamos colocar aqui bonitinho. Não, só para confirmar, vocês estão vendo aí o slide tá, então tá ok. É isso daí. Sim. Perfeito. O que me leva, então, a começar com um questionamento que o intelectual nigeriano chamado Innocent Onyewi, em 1978, faz no título do seu texto chamado Is There an African Philosophy? Que basicamente diz, há uma filosofia africana? E é muito interessante, essa pergunta vem em 1978, quando já é pressuposto que há superação de certos paradigmas durante o tempo acerca da África. Ele, inclusive, no texto vai falar que ele fez, digamos assim, um apanhado em diversas universidades de topo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e ele fala que nos cursos de história você já vai encontrar várias disciplinas relacionadas à África, inclusive centros de estudo da história da África, que você vai encontrar centros de estudo sobre política africana, literatura africana, arte africana, mas você não vai encontrar um único curso sequer, ou uma única disciplina sequer, sobre filosofia africana. E aí ele faz essa pergunta. Bom, existe uma filosofia? É um texto incrível esse, vocês vão encontrar facilmente em inglês, felizmente não tem nenhuma tradução, mas é um questionamento que acompanha de uma certa angústia. E o que ele quer dizer com essa pergunta? Que basicamente quebrou-se uma barreira de se produzir um conhecimento sobre a África que quebra certos paradigmas que nós vamos olhar daqui a pouco, de que a África, ou o africano, o ser africano, é um ser irracional, que não possui uma racionalidade que seja suficiente para se criar um material que o possa ser estudado.
E o que ele quer dizer com essa pergunta, e sendo específico sobre a filosofia? Que nesse período, você já tem um paradigma sendo quebrado sobre a possibilidade de se estudar a África, de estudar a história da África, a literatura da África, a arte africana. Mas nós não queremos saber nada disso sob o olhar africano. Nós queremos estudar a África. O que nós não queremos é saber o que os intelectuais africanos têm a dizer sobre a África. Ou seja, já é possível se falar de uma história da África, mas não se fala de uma filosofia africana. Porque a África pode ter história, pode ter política, pode ter arte, mas não tem pensamento. Vamos dar uma olhada que quais são esses paradigmas que são quebrados? E eu acho que alguém que já fez pelo menos o PA1, nosso Política através da História, vai rever essas citações, mas eu quero mostrar para vocês qual que são os paradigmas sobre a África que a ciência construiu, a filosofia construiu, ao longo aí do século XVII, XVIII, XIX, que chega no século XX sem nenhum tipo de desconstrução. Então, eu quero olhar para vocês aqui esse texto do Immanuel Kant, de 1764, que diz, que tem por título Observações sobre o sentimento do belo e do sublime. E nós vamos dar uma lida aqui, 1764. Vamos lá. O auge do mercado do mercado de negociações de escravos, né? De pessoas escravizadas. Vamos lá. Os negros da África, por natureza, não têm nenhum sentimento que se eleve acima do pueril. O Sr. Hume desafia quem quer que seja a citar um único exemplo de um negro demonstrando talento e afirma que dentre as centenas de milhares de negros que são transportados de seus países para outros, mesmo dentro de um grande número deles que foram libertados, ele nunca encontrou um só que seja em arte, seja nas ciências, ou seja em qualquer outra louvável qualidade, tenha tido um papel importante. Enquanto que dentre os brancos, constantemente ele constata que mesmo se nascidos das camadas mais baixas do povo, estes sempre se elevam socialmente graças aos seus dons superiores, merecendo a consideração de todos. Tanta é a diferença essencial entre essas duas raças, ela parece também tão grande no que concerne às capacidades quanto segundo a cor. A religião fetichista, largamente difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se enraiza tanto na puerilidade quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, um chifre de uma vaca, um búzio ou qualquer outra coisa ordinária, desde o instante em que esta coisa seja consagrada por certas palavras, é um objeto de veneração e invocado em juramentos. Nesse trecho aqui a gente percebe que o Kant não conhecia a Igreja Universal. Os negros são muito vaidosos, mas a maneira negra, e tão tagarelas, que é preciso dispersá-los a golpes de porretes. 1764. Vamos andar um pouquinho para frente. Vamos ver o que um senhor chamado Friedrich Hegel está dizendo. Em 1820, um dos seus textos chamados Princípios da Filosofia de Direito, ele diz o seguinte: o negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que chamamos sentimento para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia do caráter humano. Aí ele está puxando a mesma ideia do Kant para dizer o seguinte. Na verdade, ele avança, né, na ideia, no pressuposto do Kant. Assim, olha, até dá para estudar o africano. A questão é que se você vai estudar o africano, você não pode. Aí fala, nós devemos nos livrar de toda a reverência, de toda a moralidade, de tudo que chamamos de sentimento. Sim, você não pode usar nenhum tipo de, digamos assim, base racional e civilizada para entender o africano. Porque, e olha essa última frase, neles nada evoca a ideia
do caráter humano. Quase 20 anos depois, o Hegel escreve o seguinte numa obra chamada Filosofia da História. E esse é o trecho mais, acho que é o mais é a obra mais importante para a gente entender esse paradigma acerca do africano, né, da história da África. A África, propriamente dita, tão longe quanto a história registra, conservou-se fechada, sem laços com o resto do mundo. É a terra do ouro, debruçado sobre si mesmo, terra da infância, que além do surgimento da história consciente, está envolvida na cor negra da noite. O que caracteriza os negros é precisamente o fato de que sua consciência não tem ainda chegado à intuição de nenhuma objetividade firme, como, por exemplo, Deus, a lei, onde o homem se sustentasse na sua vontade, possibilitando assim a intuição do seu ser. Como já dito, o negro representa o homem natural, em toda a sua selvageria e sua petulância. É preciso fazer abstração de qualquer respeito a qualquer moralidade do que se chama sentimento, se deseja de fato conhecê-lo. Não se pode encontrar nada nesse caráter que possa lembrar o homem. Vou mostrar um pouco a minha cara aqui. Vamos entender o que está implícito aqui e quando a gente volta para o texto, se existe uma filosofia africana, o que está sendo superado nesse ponto, na década de 70. Esse pressuposto de que o africano ele é um ser irracional, completamente desprovido de inteligência, completamente desprovido de resquícios de humanidade, é algo que sobrevive fortemente no século XX na produção do conhecimento, literatura e arte europeia. E norte-americana também, ou seja, no mundo ocidental. Enquanto você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, filmes como O Nascimento de uma Nação, que foi citado pelo professor Vitor Lima na nossa primeira aula, onde os negros são representados basicamente como animais. Isso vai se prolongar na produção cinematográfica norte-americana, em que literalmente a África vira uma grande selva com animais. Os primeiros filmes em que a África é o cenário são Tarzan, a Rainha da Noite. E aí, mais para frente, isso vai evoluir, né? E a África vai virar um cenário apenas de guerra civil, sempre em filmes de protagonismo branco, em que os africanos são completamente idiotas. Na literatura, a gente vai olhar para a primeira grande obra em que tem a África como o cenário, que é o Joseph Conrad, O Coração das Trevas, aí publicado em 1900, 1901. E aí você pode pensar, esse livro, né, o Coração das Trevas, dando um contexto, basicamente a sua história é um navio belga que vai ao Congo salvar um oficial europeu que parou de se reportar à sua base. E ali ele vai passando pelo rio do Congo, que vai dar o título, né, é o Coração das Trevas, para o Joseph Conrad, em que você vai ver todos os africanos sendo retratados dessa forma completamente racional. Eles não conseguem nem se comunicar verbalmente, eles conseguem apenas gemer e fazer barulho. E eles nunca possuem um lugar de protagonismo. Aliás, em 2 cenas apenas no livro, você vai ter a presença desses congoleses, desses negros, sem a intermediação de um personagem branco. Isso vai permear o século XX inteiro, ao ponto que Hannah Arendt, quando vai escrever o seu Origens do Totalitarismo, faz grandes elogios ao Joseph Conrad e ao Coração das Trevas, dizendo que é a melhor obra que retrata a África. O que nos faz retomar a pergunta do Innocent Onyewu. Existe uma filosofia africana? E é uma pergunta extremamente provocativa, porque o que ele está vendo é os intelectuais europeus e americanos começarem a aceitar a ideia de que, diferentemente do que Hegel e Kant diziam, a África tem uma história. A África tem política, ela tem uma arte. A diferença para eles é que
A última barreira desse paradigma não foi superada. A África não pensa. Ou seja, ela não tem uma filosofia. E é muito importante a gente ter esse quadro pensado dessa forma para compreender da onde nós estamos partindo. Vamos dar seguimento. Porque o mundo ocidental o mundo ocidental contemporâneo vai reconhecer uma filosofia africana a partir do que o Henry Odera Oruka, um pensador, salvo engano, do Quênia, vai propor como uma filosofia profissional. E aí ele vai tratar de outras divisões numa filosofia africana, porque a grande tese dele é entender que existe uma filosofia africana independente, e aí ele vai propor essas 3 divisões. A etnofilosofia, a filosofia nacionalista ideológica e a filosofia profissional. Muitos dos institutos de educação na Europa e nos Estados Unidos vão reconhecer uma filosofia africana a partir da filosofia profissional. Vamos dar uma olhada para compreender um pouquinho de cada uma dessas categorias que o Odera Oruka nos propõe. A etnofilosofia, ela vai pensar uma visão de mundo ou um sistema de pensamento que é comunitário, a partir de comunidades africanas. Esse é um tipo de filosofia que, digamos assim, vai conceber ou vai descrever certas características únicas da África, mas sempre numa ideia de comunidade. É aqui, inclusive, que a gente vão ter interseccionalizado aí alguns pensadores do que a gente vai chamar de panafricanismo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Grandes nomes desse pensamento, como o Leopold Senghor, senegalês, que também escreveu, era poeta, político, e, enfim, era um intelectual dos mais importantes. Alexis Kagame e Plácido Tempels. Plácido Tempels, ele era belga. Ele era um missionário belga que veio para o Congo. Alexis Kagame, ele também era religioso, ele era um padre ali na região de Ruanda. E, enfim, pensava essa questão de uma África ligada pela sua etnia. Na mesma perspectiva, num próximo grupo, a gente tem a filosofia nacionalista ideológica. Esse aqui é um grupo extremamente importante, porque daqui vão sair muitos dos que vão assumir pela primeira vez a presidência de um país africano sendo um africano. A gente vai ver a luta por independência basicamente de todos aqui. O mais importante, acho que o simbólico desse grupo é o Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana. E é interessante porque ele vai seguir digamos assim, um roteiro que é basicamente o que os filhos das elites africanas seguiam nas décadas de 40 e 50. E esse grupo segue basicamente essa regra, que é você ter os seus estudos básicos na África e aí fazer a sua universidade, mestrado, doutorado nos Estados Unidos e na Europa. É o caso do Nkrumah, que daí volta para Gana para lutar pela libertação, pela independência do país. Ele vai... Inclusive, antes de vir para Gana, na Inglaterra, ele faz o 5º Congresso Pan-Africano. O Kwame Nkrumah, ele acreditava na teoria do panafricanismo, que pensava que a África tinha que se juntar em um continente só, numa estrutura só, para sua libertação, e aí aquilo que ele chamava de Estados Unidos
socialista da África, ou da África socialista. É interessante que aí você já vê uma penetração forte do marxismo e do socialismo pós Segunda Guerra Mundial. Então, o Kwame Nkrumah, ele tem essa pretensão, ele é preso, né, mas depois se torna o primeiro presidente de Gana, e vai ter aí como seu mote principal o panafricanismo. Ele vai escrever diversas obras muito importantes. A mais importante delas é Neocolonialismo, o último estágio do capitalismo, ou o último estágio do imperialismo, agora eu não me lembro, que ele faz a referência ao livro do Lenin. Mas não só isso, ele escreve Africa Must Unite, enfim, diversos livros, diversas obras mesmo, que são muito importantes. Um que eu também gosto bastante, de um livro dele que eu gosto bastante também de referenciar e recomendar, é o Luta de Classes em África, que virou a grande referência para se pensar socialismo no continente africano. Inclusive, tem uma citação desse livro, que não está escrito aqui, mas eu vou falar para vocês, que diz o seguinte: o objetivo principal dos revolucionários do mundo negro deve ser a libertação e a unificação totais da África sob a direção de um governo pan-africano socialista. É um objetivo que satisfará as aspirações dos povos africanos em todo o mundo. Então você vê que aí tem uma questão extremamente ideológica nacionalista que já na etnofilosofia não se pensava. Aqui eu coloquei outros exemplos, né, como o Julius Nyerere, que foi o primeiro presidente da Tanzânia, e o Sékou Touré, que se tornou aí o primeiro presidente da Guiné. São exemplos desses filósofos nacionalistas ideológicos que vão ser categorizados dessa forma. Mas, assim, nesse período tem vários outros. Eu poderia citar, por exemplo, o Jomo Kenyatta, que foi presidente do Quênia, inclusive o nome Quênia, né, vem por conta do Jomo Kenyatta. Mas, basicamente, é um grupo que vai consistir em obras, em escritos dos fundadores, né, dos estadistas africanos, e que tinham esse pensamento sociopolítico, né, nesse socialismo tradicional, enfim. Vários outros nomes poderiam também ser citados aqui, né? O Kenneth Kaunda, mas eu pensei aqui nesses três para exemplificar. E o último dessa classificação que o Oruka vai pensar é a tal da filosofia profissional. E aí, na filosofia profissional, digamos assim, é a rejeição total, se eu posso falar, da etnofilosofia. Porque o que você tem aqui primeiro, são os filósofos com treinamento profissional, academicamente dizendo. São professores, os estudantes de filosofia que vão se formar e vão fazer, digamos, da filosofia o seu norte profissional. E aqui a gente tem exemplos bem conhecidos, como o Achille Mbembe, que é o fomentador da teoria da necropolítica, o Oder Oruka, que a gente já falou, ele inclusive está nesse grupo, e o Paulinho Antondige, que é do Benin, e também é um grande intelectual africano. E aí tem uma questão que eu falo que eles discordam profundamente da etnofilosofia, porque se por um lado a etnofilosofia está pensando no conhecimento comunitário, os filósofos profissionais vão pensar que a África precisa ser analisada por um ponto de vista universalista. Ou seja, a filosofia africana ela tem que ser abordada da mesma forma, com os mesmos moldes de análise crítica que são aplicados na filosofia ocidental. Então, vai ter aí uma distinção entre filosofia e antropologia, que na etnofilosofia acabava se integrando numa coisa só, mas a filosofia profissional propõe essa diferença. Enfim, acho que essa acaba por ser uma corrente mais vigente hoje, né, se pensando na filosofia africana.
E aí, claro, a gente vai pensar, pô, mas a gente está falando muito de, como posso assim dizer, contemporaneidade. Não existe uma filosofia africana. Enquanto Kant e o Hegel estão falando que africano é irracional, não pensa, não tem moral e não pode ser estudado, nesse período não se tem uma produção de conhecimento filosófica da África. E aí é que vem uma teoria também do Oruca, que vai se chamar sagacidade filosófica. Só para eu ter uma noção, quem aqui já ouviu falar de sagacidade filosófica? Tipo, ninguém ouviu falar disso. De sagacidade, não. Sagacidade filosófica. Tá bom, então vamos. Não temos, não temos então nenhuma base disso. Vai ser apresentado, acho que para a maioria de vocês pela primeira vez, sem problema. Vamos pensar juntos essa sagacidade filosófica. Esse termo, ele foi cunhado pelo Oder Oruca numa grande pesquisa que ele vai realizar nos anos 70. E basicamente essa pesquisa tinha como objetivo desnudar os pensamentos filosóficos dos sábios tradicionais do Quênia, que é o país dele. Ou seja, o seu princípio básico, a sua ideia primordial é que tanto na África tradicional quanto nessa África moderna contemporânea vão existir pessoas de todas as idades, alfabetizadas ou não, que vão produzir reflexões filosóficas sobre inúmeros aspectos da existência humana e da sua natureza em geral. Isso é muito importante a gente entender aqui. Alfabetizados ou não. O que aí entra, vamos entender esse embate com a ideia supremacista europeia dos séculos XVIII e XIX. Principalmente nessa perspectiva kantiana e hegeliana. E aí, a sagacidade filosófica também vai ter uma, digamos assim, uma rixa com a tal da etnofilosofia. Porque a etnofilosofia pensava digamos assim, nesse pensamento comunitário, a sagacidade filosófica ela vai tentar buscar pensadores na sua individualidade, né, dentro dessas comunidades tradicionais. E aí vai entrar o papel de um elemento fundamental para se pensar a filosofia africana, que é a oralidade. Oralidade. Que vai me lembrar muito do livro que eu estava mostrando para vocês, que se chama Ancolé, o Menino Fula, que é um livro de literatura, escrito pelo Amadou Rampatebá, que traz uma frase repetida algumas vezes, que é: todo velho que morre é uma biblioteca que se queima. A oralidade é o ponto central aqui. E aí nós vamos dar uma olhada em alguns intelectuais que vão passar por isso. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Joseph Kizerbo. O Kizerbo, ele vai organizar uma coleção que, bom, eu nem preciso falar o quanto que ela é importante, que é a coleção do História Geral da África, que vocês podem baixar de graça no site da Unesco. O Joseph Kizerbo é um historiador de Burkina Faso. Vocês podem baixar de graça no site da Unesco os PDFs, vocês podem gastar uma nota preta para comprar as versões impressas. E ele vai dizer, na introdução, vou deixar a referência aqui, na introdução do volume 1 do História Geral da África, ele vai dizer o seguinte, que a oralidade ela é capaz de identificar o modo de ser africano, que ainda que seja complexo, que ainda que seja plural, vai apresentar uma certa unidade e a semelhança entre os povos desse continente. Isso é muito importante. Buscar uma unidade, uma semelhança entre os povos do continente africano.
A oralidade é capaz de fazer isso. Mais para frente, um outro nome importante para os estudos africanos, o Jean Vancina, que não é africano, ele é belga, e em uma, assim, nas várias viagens que ele faz pelo continente africano, ele vai falar a mesma coisa. Ele reafirma o que o Kizerbo está dizendo a partir do ponto de vista empírico. E ele coloca isso também no História Geral da África, no texto dele chamado A Tradição Oral e Sua Metodologia. O que dá uma contribuição maior para a gente entender a questão da oralidade é esse sujeito aqui chamado Sheikh Anta Diop. Desculpe pelas péssimas fotos, tá? Na hora que a gente tá montando o slide, não parece que tá tão ruim assim. O Sheikh Anta Diop, bom, esse é um dos caras mais importantes para se pensar nessa filosofia antiga africana. Ele vai publicar esse livro, que aí se chama A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica. Inclusive, ele tem outras obras que vão pensar numa África pré-colonial, que são trabalhos extremamente importantes. Infelizmente, alguns dos seus melhores livros não estão traduzidos. Mas ele vai pensar que a oralidade nessa unidade cultural africana. Inclusive, é por meio dessa pesquisa da oralidade que ele vai desvendar e vai descobrir, aliás, a presença de gregos no Antigo Egito. E que no Antigo Egito, esses gregos vão encontrar fundamento epistêmico, sobretudo para a filosofia. Aliás, é desse período que, por conta da pele mais escura desses egípcios, os gregos vão começar a chamá-los de Kemet, que significa negro. Ou seja, uma coisa que o Anta Diop reafirma é isso. Existe uma influência forte africana na filosofia grega. Para mim, uma citação que demonstra bem a importância dessa oralidade, e que é uma das citações mais bonitas sobre isso, é do próprio Amadou Hampateba, que é essa citação aqui, que eu já vou ler. Aliás, o Amadou Hampateba não é historiador. Ele foi convidado para escrever esse texto, Tradição Viva, para a coleção de História da África, História Geral da África, por conta dos trabalhos literários dele, em que ele trabalha as comunidades tradicionais africanas. E, sobretudo, essa ideia da oralidade. Olha só essa citação aqui, esse trecho. Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimos-nos à tradição oral. E nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade, a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos de toda a espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a memória viva da África. Nesse texto, Tradição Viva, que ele escreve em 2010. Ou seja, todo o construto do intelecto europeu acerca da África durante o século XVIII e XIX precisa ser rompido e desconstruído para que você consiga, então, perceber que existe uma filosofia africana, voltando para a pergunta do Innocent Olyoni, que a gente mostrou aí no começo dessa aula. Existe uma filosofia africana. Se existe, a partir de quando ela existe? A partir de quais métricas, de quais fontes? E aí a oralidade entra nessa questão da sagacidade filosófica como um grande preâmbulo para nós conseguirmos desvendar isso. Algo que, aparentemente, as universidades europeias não conseguiram desvendar durante todo o século XX. Enfim. E aí se rompe aquela questão. Só pode se pensar uma filosofia africana
Porque parece uma coisa óbvia, né? Mas só pode se pensar uma filosofia africana a partir dos pensadores africanos. É o grande paradigma que se demorou décadas do século XX para superar. Era o óbvio. Era o óbvio do óbvio. Não se pensou uma filosofia grega a partir do olhar externo sobre a Grécia. Não se pensou numa filosofia cristã a partir do olhar externo sobre os impérios romanos. Por que há de se pensar uma filosofia africana a partir do olhar europeu? E aí está a resposta do Oruca. É oralidade. É oralidade. A filosofia africana já era produzida por homens e mulheres alfabetizados ou não, há muito tempo. Há muito tempo. Antes da gente falar um pouco do Fanon, onde que o Fanon, porque ele vai trabalhar um pouco mais com a ideia de raça, eu acho que é interessante trazer falar um pouquinho até sobre esse conhecimento produzido no Brasil. Porque a gente só vai ter. Eu estava falando já isso antes, né? Mas a gente só vai ter uma primeira grande obra de filosofia africana publicada no Brasil em 1992, que é esse daqui chamado Na Casa de Meu Pai, do Kwame Anthony Appiah. E é interessante porque esse livro chega na década de 90 no Brasil, assim, primeiro porque era um best-seller. O Kwame Appiah, ele é filho de ganeses. Ele, inclusive, o pai dele chegou a ser preso pelo Kwame Nkrumah. E esse livro é interessante porque ele traz uma certa angústia para o mundo filosófico, que é ele traz vários debates que não se tem conhecimento no Brasil na década de 90, por conta do mercado editorial não ter contemplado esses outros autores. Ou seja, Na Casa de Meu Pai chega no nosso mercado editorial sem que os seus diálogos estejam claros ou sejam do conhecimento das pessoas. Só vai se publicar mais sobre história e filosofia africanas nos anos 2000, quando se tem a lei de obrigatoriedade do ensino de história da África e que começam a abrir os primeiros concursos nas universidades públicas de história da África. E mesmo assim, por bastante tempo, o que vai ser produzido, o que vai ser traduzido no nosso mercado editorial são obras de europeus e norte-americanos sobre a história do continente africano. E também sobre filosofia africana. Demora muito para que pensadores europeus comecem a chegar na nossa... Aliás, que pensadores africanos comecem a chegar nas nossas, digamos assim, nos nossos currículos acadêmicos. O que mostra que história da África é diferente de história do pensamento africano. Porque nós vamos ter muito... E é interessante, porque quando se dá o início dessa área no Brasil de história da África, a gente vai ter muito foco nas culturas ancestrais africanas, nessas incorporações das diásporas, mas não no pensamento africano. Nós discutimos África sem saber o que os africanos pensam sobre a África. Entendem? Enfim. E não é algo totalmente superado isso, não. Isso é algo ainda, enfim, difícil quebrar essa hegemonia. Mas, enfim. Se vocês quiserem fazer alguma questão e tal, não tem problema, não precisa esperar até o final. Aqui a gente é da casa, então não precisa de tantos Eu tenho uma questão, porque eu vou ter que sair agora. Fala aí, Dani. Então, vou te colocar essa questão. É o seguinte, ô Jonathan. Peraí, vou abrir a câmera já. Eu estava discutindo isso com uns amigos agora,
alguns dias aí, sobre alguns congressos sobre a teoria da história brasileira. E aí há uma tentativa de promoção da teoria da história brasileira, da filosofia da história brasileira. E aí o nosso questionamento era o seguinte, assim, existe uma filosofia da história produzida no Brasil. Mas Inquestionável. existe uma filosofia da história brasileira, né? É uma coisa diferente, né? Uma filosofia pautada a partir da realidade nacional, né? Então, com certeza, existe uma filosofia na África. Mas será que é legítimo a gente falar numa filosofia africana, pautada pela realidade continental? Então, pelo o Jean Vancina, pelo Kizerbo, sim. Porque para eles, o que eles entendem, na perspectiva continental, é que a oralidade, desde você vai pensar do século XIV, século XV, XVI, XVII, XVIII, que a oralidade africana, ela gera unidade e semelhança entre os povos. Essa, tipo, acho que a grande, inclusive, a contribuição do Kizerbo é pensar exatamente isso. Que você pode falar de uma... E é interessante que, se você for pensar, a pergunta do texto quer ver, ó. A pergunta do Inocente Oniewey, em 1978, não é se existe uma filosofia na África, uma filosofia da história africana, é se existe uma filosofia africana. E aí a grande questão é essa, que as outras ciências se desenvolveram acerca outras áreas das ciências humanas acerca do continente africano se desenvolveram muito antes de se pensar uma filosofia africana, exatamente por conta de que digamos, as comunidades científicas europeias ignoravam a questão da oralidade. Até porque existem questões aí, né? Assim, você vai passar, a questão da oralidade, ela não é materialmente documentada. Da mesma forma que você encontra materialmente escritos aí do século XV, XVI na Itália, enfim, na Holanda e tal, o mesmo com a África, não. São das comunidades tradicionais e a oralidade que vai se passando de geração em geração. O papel que eles colocam muito forte para o mestre. O Ancoléu Menino Fula é muito sobre isso. É muito sobre o conhecimento passado pela oralidade. E aí entra num embate complicado, né, com a Academia Europeia. Que como é que eles vão pensar a oralidade numa materialidade de conhecimento, né? É uma coisa que até hoje é meio complicado assim para se pensar. Só que o fundamento de uma ciência africana, se eu posso assim dizer, ela é em outros moldes. A gente pode se colocar, talvez, como uma ciência oficial, aquilo que é produzido na Europa, mas por quais parâmetros? Assim, o que estabeleceu isso? Sim, São as não relações... tem. Então não tem. A gente sabe, a gente tem uma pergunta clara para isso. Você não precisa ser um marxista-leninista para entender que são as relações materiais. Sim. De colonização, Relações de enfim. poder, tá? Exatamente. Agora... Preciso sair aqui. Vai lá, Dani. Eu vou continuar respondendo a sua pergunta sem você aqui, então. Tá bom. Eu vou ver Vai depois, lá. Otávio. Abraço. Tchau. Tchau. Então, pensando nessa pergunta do Daniel, que eu acho que é muito, muito precisa, é isso, sabe? O que se prepara nesse desenvolvimento do saber científico está relacionado profundamente com o capitalismo e com o desenvolvimento do capitalismo em todas as suas fases. Pode falar, Murilo. Beleza? Tranquilo, tô te vendo e te ouvindo. Perfeito. Então tá bom. Só para complementar a pergunta do Dani, quando você estava falando da filosofia nacionalista, eu pensei algo mais ou menos na linha que ele colocou também. Porque, conceitos como nação, imperialismo, luta de classes, socialismo, são todos conceitos geridos na filosofia, no pensamento europeu, né? Perfeito.
Então, se puder comentar um pouquinho também, a mesma coisa que você comentou, mas aplicada a essa... Nesse caso, a gente está falando já aí de meados do século XX, e é interessante você colocar isso, porque o caso da filosofia nacionalista ideológica é a mistura do empirismo com, digamos assim, o empirismo desses filósofos com a realidade política. Então, eles estão atuando exatamente nesse ponto de conflito que é a colonização, ou a neocolonização do continente africano pelo continente europeu no século XX. Ou seja, nesse caso, a gente não pode pensar na mesma perspectiva da oralidade. Uhum. Ou digamos assim, dessa filosofia antiga africana. Porque aqui não, aqui nós estamos partindo de uma realidade geopolítica que é predada no século XX. Quando o Nkrumah vai para a Europa fazer mestrado, fazer doutorado, Gana é colonizada pela Inglaterra. Só que a gente está falando assim, do meio do século XX. Entende? Uhum. A mesma coisa com a França, a gente tem a Revolução Argelina, esses pensadores, eles partem de uma realidade política. Muitos deles, acho que tendo como uma certa uma certa, digamos, base além do marxismo e do socialismo soviético, o existencialismo do Sartre. Uhum. E aí, por isso que a vida intelectual dele se mistura com a vida política. Assim, todos que eu citei aqui participaram de guerra civil pela independência, seja o Nkrumah, seja o Sékou Touré, seja o Júlio Nyerere, o Jomo Kenyatta, eles voltam porque tinha um padrão antes. Antes era uma galera que os filhos da elite africanos que iam para a Europa, para os Estados Unidos, faziam universidade, mestrado, doutorado e voltavam para assumir um grande cargo público dentro do seu país. A questão desses revolucionários, se eu posso assim dizer, é que eles chegam no momento em que eles veem o sistema colonial europeu esgotado, eles estão fortemente influenciados pelo marxismo e pelo efervescer da União Soviética. Então, para eles, essa é a questão que está misturado. O que não acontece com os outros grupos que a gente citou. E é por isso que eu acho até que o Okura ele dá esse nome de filosofia nacionalista ideológica, que é algo que ele não vê na filosofia. O que eu discordo, que eu acho que na filosofia profissional existe, não tem como você não falar de ideologia. Mas talvez na etnofilosofia, não. Você está pensando no conhecimento de comunidade. São temporalidades, né? Que, enfim. Por isso que a gente pensa, acho que talvez a filosofia através da história, né? Então, beleza. Bom, continua aí, vou continuar ouvindo aqui, tá? Tá certo, obrigado pelo comentário. Valeu. Bom, gente, eu vou continuar aqui. E, na verdade, eu só tenho mais um slide para mostrar, e não tem nenhum texto nele, mas só para vocês aí ficarem familiarizados com o rostinho desse senhor que é o Frantz Fanon. E por que o Fanon está aqui? Sendo que, se vocês pesquisarem, ele nem é africano. O Fanon, ele nasce em 1925 nas Martinicas, que é no Caribe. Ou seja, o Frantz Fanon, ele é caribenho. Mas ele é uma figura extremamente importante, e é por isso que eu acho que a aula ela tem esse título, né? Frantz Fanon e a filosofia em África, porque é exatamente não pensar o Fanon inserido nessas categorias da filosofia africana, mas sim ele como digamos assim, a uma contribuição ao que vai se chamar de pensamento africano. Sendo que ele é uma pessoa da psiquiatria e não necessariamente da filosofia, apesar que aí está numa área muito cinzenta e que pode, enfim, ser muita coisa. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Fanon, e aí eu vou pedir uma atenção de vocês, que eu vou partir aqui mais para a exposição oral. Como eu falei, eu não gosto muito de slide na hora de falar, porque eu me atrapalho, e eu acho que o Fanon precisa de uma atenção bem brusca da minha parte.
Mas o Fanon, ele tem uma questão interessante, como eu falei, ele nasce em 1925 e ele nasce nas Martinicas, que é uma ilha caribenha, que era colônia francesa. E ele é de classe média, o pai do Fanon era médico, tinha uma vida bem ok nas Martinicas, e tem uma semelhança interessante entre as Martinicas e as antigas colônias francesas na África, que é de que todas as pessoas que nascem nesses lugares, eles aprendem que são franceses. Inclusive, até hoje, se você está em Paris e você encontra um senegalês, esse senegalês vai dizer que é francês. Há grandes chances disso, porque eles aprendem de fato. É uma questão do próprio sistema educacional absorvido da França nessas localidades, que todos eles são franceses. Então o Fanon, ele cresce tendo esse estigma de que ele é francês, e que ele se vê como francês, se sente francês e se coloca como francês. Em 1943, quando ele faz 18 anos, ele vai para a França. Ele vai se juntar a um grupo chamado França Livre, que era liderado por um general chamado Charles de Gaulle. Era uma entidade, a França Livre era uma entidade que alegava ser o governo legítimo da França, desde que a Terceira República caiu em 1870. E aí depois ele acabou se juntando ao exército francês na Segunda Guerra Mundial. Então o Fanon acaba lutando na Segunda Guerra Mundial. Ele vai ter um retorno para Martinica muito breve, que é basicamente para terminar a faculdade. Ele vai ter, inclusive, contato com das grandes influências dele, que vai se tornar um dos grandes amigos dele, que é o Aimé Césaire, que está profundamente envolvido com a política nas ilhas da Martinica. E aí ele volta para a França. E nem nessa vez que ele volta para a França, já sem guerra, já não alistado em força, em nenhuma força, eu posso dizer, revolucionária, ele vai começar a ter algumas percepções acerca da sociedade francesa. A primeira percepção que ele tem, e provavelmente é o maior choque para ele, é que ele percebe que ele não é francês. Que nenhum francês o vê como francês. E sim que ele é martiniquenho. E ele vai começar a pensar e a desenvolver, digamos assim, uma proposta de qual é o critério para ser francês. Ele chega à conclusão que o critério para ser francês o critério é ser branco. E é interessante porque é nesse momento que ele começa, digamos assim, a sua vida na pós-graduação, e ele vai para a psiquiatria, e também é um momento que ele tem um engajamento político intelectual maior, e ele vai, digamos, começar a ter contato com a esquerda francesa. Ao passo que ele vai tendo contato com essa esquerda francesa, com o marxismo, e, sobretudo, com o existencialismo, que está em voga aí com o Sartre, o Fanon vai amadurecer seus primeiros conceitos filosóficos. E aí chega a época dele escrever o TCC dele, a dissertação dele, de mestrado, e ele propõe um artigo, um texto, chamado Ensaios sobre a Alienação do Negro. Essa palavra é muito importante. Alienação. Esse texto é completamente rejeitado pelo orientador dele. E aí eu vou dizer que nem é rejeitado sem motivo, viu? Porque era um texto extremamente apaixonado. A gente precisa pensar que a gente está falando de uma escrita acadêmica ainda extremamente influenciado pelo positivismo. A história era uma das poucas ciências aí que já tinha superado bem isso, por conta da escola dos análises, na década de 30, mas ainda a gente tem uma escrita acadêmica, produção de conhecimento na área da psiquiatria, da psicologia, ainda muito influenciada pelo positivismo. E aí o orientador dele falou assim, pô, não dá para você defender isso aqui. Esse texto aqui é extremamente apaixonado, é muito sentimental, é muito pessoal, não vai rolar de você defender isso daí. E aí,
ele fica bem frustrado, né? E ele acaba escrevendo uma outra dissertação em 2 semanas. Aliás, se vocês estão preocupados com prazo para entregar artigo, para entregar texto, para entregar relatório, o Fanon escreveu a dissertação dele, que foi para a defesa final, em 2 semanas, porque o orientador dele não deixou ele defender o texto original. Então ele escreveu um texto lá mega positivista, clichêzão, assim, defendeu, conseguiu o título, foi bem elogiado até pela banca, e aí ele guardou aquele texto, o ensaio sobre a alienação do negro, que foi descoberto uns anos depois, em 1952, por um editor, que era um cara influente na esquerda francesa, que era o Francis Gesson. E aí ele falou, pô, Fanon, vamos publicar esse texto aqui, como livro. E é um livro que vai ter por título Pele Negra, Máscaras Brancas. Que vocês estão vendo aqui na minha telinha. Essa é uma edição, acho que de 2020, lindíssima. Pele Negra, Máscaras Brancas, que estão vendo invertido, né? Mas enfim, que é um dos livros assim, muito conhecidos. E quando eu falo da minha briga com a Hannah Arendt, que quando ela vai, digamos assim, escrever o Origem do Totalitarismo, ela já podia ter uma interlocução com Fanon. E com outros pensadores, como Chinua Achebe, por exemplo. E ela mantém aquele paradigma hegeliano, kantiano sobre a história da África. Cara, Hannah Arendt, eu falo assim, o pessoal que estuda a história da África tem problemas sérios com a Hannah Arendt. Eu não estou dizendo que ela é só isso, mas, digamos assim, ela, nesse aspecto, ela faz um trabalho extremamente colonialista. Extremamente colonialista. Mas vamos dar seguimento. E nessa obra, Pele Negras, Máscaras Brancas, o Fanon ele vai trabalhar muito com uma ideia de alienação colonial. Pensando numa ideia do ser. Assim, ou seja, no sentido de constituição como sujeito em sua história. Ou seja, sua constituição como sujeito na sua própria história é impedido pela alienação. Independentemente do grau de consciência desse sujeito. Ele pode ter consciência política, ele pode ter consciência intelectual, mas ele é impedido de se ver como sujeito da sua própria história por conta da alienação. Ou seja, com o filtro do racismo, o colonialismo vai produzir uma divisão maniqueísta de mundo entre uma zona do ser, que é o branco, e uma zona do não ser, que é o negro. E aí, sob o capitalismo, vai se estabelecer um duplo vínculo com essa alienação. O primeiro é econômico, que fica muito claro na ideia de colonialismo, e o segundo é a naturalização de uma inferioridade da cor da pele. O que vai gerar, entre outras coisas, né, pro Fanon, o desejo do homem negro de ser branco. E aí tem uma citação aqui, que eu quero muito ler para vocês, e eu não coloquei escrito no slide de propósito, que é pra vocês prestarem bem atenção. Está no começo do capítulo 3 do Pele Negras, Máscaras Brancas, quando o Fanon vai falar sobre o desejo do homem negro de se tornar um homem branco por meio do amor da mulher branca. Olha só o que ele diz. Da parte mais negra de minha alma, através da zona sombreada, irrompe em mim este súbito desejo de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, mas como branco. Mas, e eis aqui um reconhecimento que Hegel não descreveu. Quem pode propiciar isso, senão a branca? E está falando da mulher branca. Ao me amar, ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco. Sou um branco.
Seu amor me franqueia o ilustre corredor que leva à pregnância plena. Desposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. Nestes seios brancos que minhas ubíquas mãos acariciam, são a civilização e a dignidade brancas que faço minhas. Agora vocês entenderam porque o orientador do Fanon não deixou ele publicar, né? como dissertação. Olha o nível de pessoalidade desse texto. Ele está irrompendo que essa alienação é isso. Essa alienação é esse lugar do não ser. É o que propicia esse lugar do não ser. Você não é nada. Você almeja ser um homem branco. E aí é interessante, como eu acabei de falar, precisa ter essa noção, que ele vai colocar que essa alienação é fruto desses dois vínculos. Um, que está pelo capitalismo, e o Fanon nunca deixa se esquecer disso daqui, do capitalismo. Mas claro que ele vai se imbricar mais pela ligação econômica, e de que já estamos naturalizados que a cor de pele negra é inferior. Não tem valor. Leiam esse livro, de verdade. E aí ele vai colocar que ele vai falar sobre um certo processo de desalienação. E que esse processo de desalienação tem que compreender que o processo para a solução do racismo é objetivo, mas também subjetivo. É interessante porque uma das grandes influências que ele vai ter é o Sigmund Freud. Ou seja, ele vai pensar nisso daí. Que um homem negro, o ser negro, e aí ele está falando de uma perspectiva extremamente masculina. Então, quando eu falo ser negro, ele está pensando na questão do homem. E na sua individualidade, ele não consegue superar o racismo. E aí é muito... porque olha o quão atual isso é. Ele fala que esse homem negro ele não consegue superar o racismo entrando e mergulhando naquilo que ele chama de buraco negro. Ou seja, ele não consegue superar o racismo buscando uma civilização negra mítica, ou até mesmo cósmica, como se fosse assim, simplesmente uma salvação da alma. Ou buscar uma alma negra. E aí ele fala, essa alma negra, muitas vezes, é uma construção de gente branca. E aí eu já falei isso em outros cursos sobre a questão do futebol em África. Sobre como os primeiros atletas, os futebolistas africanos, quando eles chegam na Europa para jogar, eles se tornam um produto daquilo que os europeus querem como uma alma africana dentro do futebol deles. Pensa sobre isso. Eles eram tidos como jogadores inocentes, que não tinham malícia, que não eram, digamos assim, contaminados com a destreza tática, a inteligência de jogo dos europeus. Ou seja, eu mostrei, inclusive, para vocês naquela aula, vários recortes de jornais ingleses falando desses primeiros jogadores africanos que estavam chegando no campeonato da Inglaterra, e que muitas vezes eles falam assim, não, a gente precisa de uma alma africana. A gente precisa de uma, como posso assim dizer, de um tempero africano, do jeito africano. E aí o Fanon, muito antes, está falando. O negro, ele não consegue superar o racismo entrando nessa África mítica. E aí ele fala, a alma negra é a construção de gente branca. A alma africana
é construção de gente europeia. Ou seja, a superação do racismo tem que ser por uma questão subjetiva, mas, acima de tudo, objetiva também. Trabalha nessa dualidade. E aí? Ele coloca aqui que para essa superação, o capitalismo tem que ser transcendido. Ou seja, não é mudar a visão de mundo, é mudar o próprio mundo. É o cerne desse pensamento do Fanon. E é engraçado porque na biografia dele, ele leva isso a ferro e fogo, né? Ele vai pensar muito na questão da luta prática, em detrimento da luta das ideias. Até assim, depois que ele publica o Pele Negra, Máscaras Brancas, já em 53, ele vai para a Argélia. Ele vai primeiro financiado pelo Ministério da Saúde francês, que ele vai trabalhar nos hospitais psiquiátricos, né? Aí em 54 vai estourar a Revolução da Argélia. Quando o Fanon vai integrar de forma ainda escondida a Frente de Libertação Nacional, que é o partido que vai liderar a Revolução Argelina. E aí ele vai viajar praticamente o território argelino inteiro, fazendo trabalho clandestino, até pesquisa clandestina. Até que ele vai ser expulso do país, né? Ele vai acabando ficando ali na fronteira com a Tunísia, até os dias da sua morte, né? Em 61, ele morreu bem jovem, porque em 61 ele vai ser diagnosticado com leucemia, pô, esse ano de 61 ele faz muita coisa. Ele vai para a União Soviética. Inclusive, ele começa o tratamento de leucemia dele na União Soviética. Ele consegue conhecer o Sartre. Depois de vários apelos, o Sartre o convida para ir para casa dele, e aí ele viaja lá, conhece o Sartre, passa alguns dias, o Sartre acha o Fanon genial, e inclusive o Fanon ele já não estava conseguindo escrever, então ele estava ditando o último livro dele, que é Os Condenados da Terra, que aí você vai ver um Fanon bem mais radical do que o Pele Negra e Máscaras Brancas, e o Sartre ele topa escrever o prefácio do livro. Mas daí, infelizmente, em 61 mesmo, o Fanon morre. Então, quando eu trago o Fanon para essa aula, é para entender algumas perspectivas desses laços entre o pensamento africano e a história da África. A questão, para mim, primordial dele compreender essa alienação é a estrutura principal, para mim, do que vai se relacionar com o pensamento africano à Europa. E por mais que eu não consigo ver o Fanon inserido em nenhuma daquelas categorias que o Uruca propôs, e que eu gosto muito de comprar acerca da filosofia da África, eu penso o Fanon como, eu não vou falar o pai, mas um grande tio para essa filosofia contemporânea africana. Enfim, pessoal, eu recomendo algumas leituras para vocês. Eu mostrei algumas aqui, né? Na Casa de Meu Pai, O Pele Negra e Máscaras Brancas, O Ancolé, o Menino Fula. Vou pegar aqui mais algumas coisas para vocês. Dentro da perspectiva da filosofia, da literatura, sobretudo, porque uma das coisas que criticam o Oruca, naquela classificação que ele fez sobre a filosofia africana, é que ele poderia ter colocado uma filosofia da literatura. E aí, eu citei, né, o Chinua Achebe, mas a gente pode pensar também o Mia Couto. Esse livro aqui é o E se Obama Fosse Africano. Ele tem vários livros que são sensacionais para se pensar essa perspectiva. O Pepe Tela,
esse Mayombe aqui é só uma das suas obras, mas o Pepe Tela tem inúmeras obras que podem ser colocadas nessa perspectiva. O Anta Diop, além da Unidade Cultural da África, tem esse livro que infelizmente não é traduzido, mas para quem não lê, para quem lê inglês, o Pre-Colonial Black Africa é um livro obrigatório de se ler. O professor Silvio de Almeida Carvalho Filho e o Washington Santos Nascimento organizaram esse livro aqui, ó, Intelectuais das Áfricas, que também eu acho que é uma grande um grande guia assim para você conhecer autores do continente que tem grande contribuição para a filosofia africana. Pepe Tela é maravilhoso, né, Murilo? Eu gosto demais. E o Du Bois, As Almas do Povo Negro. O Du Bois, digamos, ele está bem não vou falar na gênese, mas ele é um grande incentivador do pensamento panafricanista. E ele pega pelo menos aí umas 2, 3 gerações de pensadores panafricanistas. Ele é americano, norte-americano, e, enfim, vai pensar aí o panafricanismo em diversas frentes. É um pensador dos mais importantes. Pô, tem várias coisas para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar só mais 2, tá? Esse é do Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo. Aimé Césaire, que eu citei na parte que estava falando do Fanon, foram grandes amigos lá nas Martinicas. O Achille Mbembe, todo mundo conhece o Achille Mbembe pelo Necropolítica, que é também uma leitura obrigatória, todo mundo tem que ter, mas como ele é muito conhecido, eu vou indicar outro aqui, que é O Sair da Grande Noite. Ensaios sobre a África Descolonizada. Baita livro. Baita. A minha maior frustração, na época que eu estava no Nota de Rodapé, é que eu consegui desenvolver um projeto lá onde eu entrevistei, fazer uma sabatina com grandes intelectuais pelo mundo. E o Mbembe me respondeu, topou a entrevista e nunca mais me respondeu depois. Enfim, tudo bem, eu supero. Vou continuar gostando do Mbembe mesmo assim.